Bem, gente, nós vamos começar essa aula hoje falando para vocês aí acerca da unidade 1. É uma unidade longa, mas nós estamos deixando aqui para vocês acerca da economia política clássica. Então, qual é o objetivo do nosso estudo? É justamente apresentar a economia clássica, a economia política clássica, os conceitos da economia enquanto ciência social. Também descrever o processo de transição de uma economia do regime feudal para uma economia capitalista de mercado e apresentar as principais correntes, os principais teóricos da economia política clássica e suas principais correntes de pensamento. Apresentar também a crise da escola clássica, o aparecimento das escolas críticas da economia política. Apresentar e debater as teorias críticas da economia política e também as escolas contemporâneas. Que bom, né? Olha os tópicos, né? Nós temos 5 tópicos neste estudo. Tópico 1, introdução à economia política. Tópico 2, evoluções do pensamento econômico, antecedentes e precursores. Tópico 3, economia política clássica. Tópico 4, a crítica da economia política. Tópico 5, a perspectiva schumperiana, uma economia e inovação. Tá? Olha, então, vamos lá. Vamos começar, né? Então, nós já vimos aí, paramos na aula passada, nós vimos o tópico 1 e 2, e agora nós vamos começar pelo nosso tópico 3, onde nós paramos, tá? Tópico 3, gente, é o que se denomina economia política clássica. Essa economia política clássica, ela vai de meados do século XVIII até o século XIX. Você lembra, né, que nós falamos sobre isso na aula passada. Então, quem é que nós colocamos aí como ponto de partida dos clássicos, né, os precursores aí da escola clássica? Adam Smith e Ricardo. Esses dois economistas foram assim, representam muito para o serviço social. Então, nós vamos aprender um pouquinho deles, tá? Por quê? Porque eles centraram a sua atenção nas questões teóricas de valor, trabalho e também do dinheiro. A economia política aí, segundo Neto e Braz, ela se interessava em compreender o conjunto das relações sociais que estava surgindo no antigo regime. Por quê? Vamos ver aí que era o regime feudal, tá? Então, as proposições econômicas de uma visão aí de conjunto da economia, da evolução da economia, toma por escola clássica aí, que vai se basear em quem? Nos preceitos filosóficos, do liberalismo e também do individualismo. Então, os princípios aí, pautados nessa escola clássica, ela é da livre concorrência. Segundo Sandrione, é da livre concorrência que exerceram decisiva influência do pensamento revolucionário burguês. Então, vamos ver assim, né, os principais precursores da escola de economia política clássica. Então, quem foi? Um teórico e economista chamado Adam Smith, nasceu no século XVIII, né, nasceu na Escócia e viveu quase toda a sua vida. Ele é considerado, gente, o precursor, o primeiro, assim, o que é precursor? É o primeiro que vai trazer uma teoria que se chamava teoria econômica moderna, e esse campo aí de investigação dele foi para entender a causa da riqueza das nações, inclusive até um livro dele, né? A partir daí, muitos pensadores consideram, a partir dele, os estudos de campo teórico da economia política vai se abrir um leque. Nessa obra dele, você vê aqui, ele vai, o nome dele é aqui, né, gente? Ele vai aí abordar questões econômicas que vão desde as leis do mercado até a distribuição e rendimento de terra, segundo Vasconcelos. Então, você vê a importância desse grande clássico aí para a economia política, e ele também vai falar, né, do sistema capitalista. Então, é muito importante essa pessoa, né, trazer para esse teórico, trazer esse entendimento para a gente. Por quê? Porque ele vai se distinguir de todos os outros economistas que o antecederão, pela sua formação acadêmica e também pela vastidão de conhecimento.
Então, além de ser considerado, tá, gente, o primeiro a elaborar, ele elaborou um modelo completo, um modelo que traz assim uma coerência da natureza, da estrutura e do funcionamento do sistema capitalista. Ele foi assim um cara que assim norteou esse pensamento, né, de como é que se dá a coerência da natureza, da estrutura e do funcionamento desse sistema capitalista. Percebam vocês que aqui ele vai trazer também uma ligação entre as principais classes sociais, entre os setores de produção, entre a distribuição da riqueza, da renda, o comércio, a circulação da moeda, ou seja, ele vai trazer assim ele vai enxergar a economia como um processo de crescimento econômico das nações, segundo Hundt. Então, percebe que ele vai ser muito importante para este século aí, porque ele vai assim trazer um pensamento que vai influenciar outros teóricos que virão pós ele, né? Então, olha só, o pressuposto central aí, defendido por Smith, foi o seguinte, que Smith, ele dizia o seguinte, que deveria se atuar na livre concorrência. Na livre concorrência... Já os estados com queda na média móvel de mortes são 10. A livre concorrência, a gente tem que entender o que é essa livre concorrência aí. Nós vamos entender assim, vou explicar direitinho para vocês entenderem que essa livre concorrência, ela vai trazer aí a mão invisível, segundo Adam Smith. A mão invisível que ele fala, gente, é a mão que traz o equilíbrio, é o equilíbrio dessa concorrência. Então, é como se o Estado, a economia, tivesse essa mão invisível aí para poder equilibrar a economia, tá? Então, a livre concorrência. Então, qualquer um pode concorrer numa economia. Então, essa livre concorrência, ela vai equilibrar a oferta e a procura, tá? Então, nessa teoria, Smith defende o quê? Que todos os agentes, em sua busca por lucrar ao máximo, acabam promovendo o bem-estar de toda a sociedade. Ele também afirma, gente, não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu auto-interesse. Ele mesmo diz isso, né? Que não é da benevolência, não é do favor, não é da caridade, do padeiro, não. É do seu próprio empenho em promover esse seu auto-interesse. Percebam aí como ele é até, né, sarcástico quando ele fala isso, mas tudo isso para explicar como é que funciona a economia, o capitalismo. Então ele diz o quê? Que é como se uma mão invisível orientasse as ações do mercado e da economia, sem a necessidade propriamente da atuação do Estado para isso, né? Ou seja, o autor, ele baseava-se no mercado. O mercado, gente, é o mercado concorrencial, porque, segundo ele, o mercado, ele regula as decisões econômicas de uma nação. Tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Quanto mais procura, mais o preço aumenta. Não é isso, gente? Vocês veem aí o exemplo. Quando você tem um produto no mercado, quanto mais procura, é a lei da oferta e da procura. Quanto mais procura, mais o preço sobe. Quanto menos procura, o valor diminui. Tem aí o exemplo que deu no feijão, né, que aumentou absurdamente, a procura é muito grande, então o preço aumenta.
Então, é o mercado que regula através das pessoas, através do consumidor. Então, ele acreditava que isso traria muito benefício para a coletividade, independente da ação estatal. Então, isso aí vai surgir uma corrente teórica chamada de liberalismo. Smith ele defendia a livre iniciativa, né, que ele dizia o seguinte, ele dizia até um pensamento, uma frase em francês que dizia assim, laissez-faire, significa deixar e passar que o mercado é que vai resolver, é o mercado que vai deixar ditar as regras, é o mercado que dita as regras, né? Então deixa passar que a concorrência vai depender do próprio mercado, né? Então essa mão invisível aí dele, vamos trazer aqui, vamos mostrar para você aqui um conceito de mão invisível. Então, eu trouxe aí esse autor, Pinho, etc e tal, ele diz o seguinte, o que é a mão invisível? É a base que vai sustentar, é a base fundante do pensamento liberal, da escola de economia clássica. Ou seja, milhões de consumidores e milhares de empresas sozinhos, como que é guiado por uma mão invisível, encontra a posição de equilíbrio nos vários mercados sem intervenção estatal. Então, quem é que vai ditar as regras? Os consumidores, né? E aí as empresas vão andar com seus próprios prés sem a intervenção do Estado. O Estado não vai intervir, o Estado sai de cena e quem vai comandar é o mercado, através do que ele chamou de mão invisível. Isso aí é o sustentáculo do início aí do pensamento liberal, né? Do pensamento liberal da escola de economia clássica. Então, vamos melhor entender, né? Laissez-faire é uma origem francesa, que significa exatamente deixar fazer, deixem passar, o mundo vai por si só, ou seja, é como se eu não me importasse, né? Então, é a expressão utilizada por economistas que tendem ao liberalismo. Então, primeiro foi o liberalismo, hoje, atualmente, a gente vive um novo liberalismo chamado de neoliberalismo, mas tudo começou com essa escola aí de Adam Smith, né? Então, é no sentido de deixar que as forças de mercado sozinhas agem, tendendo ao equilíbrio, e o Estado nada mais é do que assim, é como se o Estado não intervisse na economia, o Estado não intervém na economia somente nos termos da lei e da ordem. Então, o Estado ele se afasta e deixa que o mercado comande ditas regras de mercado, tá? Com relação aos vários preços das mercadorias, é como se o mercado não se metesse mesmo, o Estado, melhor dizer, não se metesse mesmo, né? Então, olha só, causa do desenvolvimento. Quais foram as causas do desenvolvimento europeu, principalmente lá na França, né? Porque ele está olhando aqui o cenário da França. Então, as causas do desenvolvimento para Adam Smith lá na França. Primeiro foi a divisão do trabalho, tá? Então, o trabalho diz o seguinte, que cada um, por exemplo, um carro, cada um produz uma parte do carro, ou seja, é a divisão do trabalho, foi o fator assim decisivo para aumentar a produtividade. Se cada um faz uma peça, é claro que esse carro vai ser feito em pouco tempo, né? Então, os trabalhadores eles deveriam se especializar em uma determinada tarefa, né? E com certeza, se você vai produzir só uma porta, então você vai se aprimorar nessa produtividade. E aí, com certeza, o produto ele vai sair no mercado de forma mais rápida. Então, isso é uma consequência que vai trazer para a produtividade. Com certeza, a produtividade vai se elevar, o carro vai ser feito em menos tempo. Um exemplo que eu estou dando do carro, tá, gente?
Então vamos entender. Adam Smith, ele distingue ainda o valor de uso e o valor de troca das mercadorias. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dar um destaque às mercadorias, e ele vai dizer, vai afirmar que elas são determinadas pela quantidade de trabalho necessário. Por exemplo, para eu produzir uma porta, quanto tempo eu levo para produzir uma porta? Então, ele afirma que são determinadas, essa mercadoria é determinada pela quantidade de trabalho para produzir, para reproduzir esse produto, tá? Esse era o pensamento de Adam Smith, mas os fisiocratas vieram antes do pensamento liberal, antes de Adam Smith. Então, o que eles enxergavam? Como que eles entendiam? Eles diziam que apenas o trabalho na agricultura produziu valor. Você percebe que aí nós estamos saindo do período feudal, entrando no capitalismo. Então, eles estão analisando esse cenário aí na França, tá? Na França, na Inglaterra, tá? Então, Adam Smith, ele vai contrariar os fisiocratas e ele vai demonstrar que todas as atividades produzem mercadorias, todas as atividades que produzem mercadorias têm valor. Se a minha atividade produz uma mercadoria, se eu produzo uma garrafa de Coca-Cola, com certeza tem valor essa mercadoria com base no fruto do meu trabalho. Então, era esse o pensamento dele. Tá, gente? Então, tome nota aí, olha. Para Smith, a verdadeira fonte de riqueza de um país, qual é? É o trabalho. É o trabalho, não é a mercadoria. É o trabalho, porque é o trabalho que gera a mercadoria. Então, ele diz que a riqueza de uma nação só poderá aumentar se pode ser elevada com o aumento da produtividade e, portanto, com a expansão da especialização. Quanto mais especializada tem uma pessoa, mais divisão do trabalho ela faz parte. E isso vai aumentar a produtividade e vai acumular mais em forma de capital. É isso que ele diz. Então, por isso que o serviço social faz parte da divisão internacional do trabalho, porque foi a partir de Adam Smith que ele começou a estudar e entender o cenário da França, da Inglaterra, e porque era um processo de industrialização que estava se dando na Europa, no século XIX. Então ele começou a perceber que foi a divisão desse trabalho, cada um vai fazer uma tarefa, ao final a gente monta um notebook, cada um tem faz uma parte do notebook, ao final você monta esse notebook. Então é rapidinho para produzir um notebook, e rápido que ele chega no mercado, em forma de mercadoria, e com certeza vai acumular o quê? Acumular dinheiro em forma de capital, né? A partir do produto que chegou no mercado. Deu para entender, gente? Então, o mais importante aí que a gente tem, além de Adam Smith, a gente tem aí Ricardo. Ricardo, ele foi o sucessor de Adam Smith, né? Ele foi um discípulo dele, né? E ele foi muito importante. Esses dois são os mais importantes aqui para o serviço social e também para a economia política, né? Porque eles vão trazer aí muitas contribuições para a análise da economia. Além de Malthus também, Malthus, Stuart, o Malthus até que também a gente estuda um pouco ele, mas não tanto quanto o Ricardo e Smith, tá? Mas a gente vai ver esses estudos aí na sequência. Então, David Ricardo, que também é muito, mas muito importante, tanto quanto Adam Smith, ele é também um autor da Escola Clássica de Economia Política. Ele era filho, aqui um pouquinho da história dele, tá, gente? Ele era filho de um rico capitalista inglês que tinha uma fortuna na Bolsa de Valores, após ter migrado da Holanda para a Inglaterra. Então, Ricardo, ele teve mais sucesso ainda na Bolsa de Valores do que seu pai. Então, ele leu A Riqueza das Nações, livro de Adam Smith, que foi publicado no século XVIII. Desde que ele leu esse livro, ele passou tempo estudando, escrevendo sobre questões de economia política, aumentando cada vez mais suas posses.
Então, um pouquinho para você compreender da história de Ricardo. Então, Artilhando da Smith, ele partiu justamente dos escritos de Adam Smith, tá? Aí ele vai formular um modelo econômico com importante poder analítico. Ele vai analisar esse cenário e vai aprimorar a tese, né? A tese de quem? De Adam Smith, né? De que todos os custos se reduzem a custo de trabalho. Ele vai entender que o trabalho é a base fundante da mercadoria. Então, ele vai chamar isso de a teoria do valor trabalho. Então, Adam Smith já falava do valor do trabalho, né, que vai gerar uma mercadoria. Então, Ricardo, ele vai sustentar que o valor de uma determinada mercadoria dependia de quê? Do trabalho, porque na mercadoria está incorporado, por exemplo, quando eu pego um notebook, eu olho para o notebook, mas eu não tenho que olhar para o notebook, eu tenho que olhar quem foram as pessoas que estão por trás dessa produção. Então, Ricardo, o pensamento dele era de que as mercadorias sempre têm preços proporcionais ao trabalho nela incorporado. Por exemplo, se você pegar um notebook de última geração, então quanto é que ele vale? Vale 3 mil? Porque por trás dele tem várias pessoas que fizeram vários tipos de peças divididas, né? Um faz aqui a parte aqui do touchscreen, outra faz aqui a parte das letras, outra faz o mouse. Então, se dividiu o trabalho para chegar mais rápido esse produto no mercado. Então, a mercadoria, ela tem um preço de alguém que produziu essa mercadoria. E por isso esse trabalho é incorporado na mercadoria segundo Hunt, tá? Entendeu, gente? Então, fica bem claro esse entendimento, né? Então, bora pensar aqui. Ricardo, ele observava a sociedade de sua época na perspectiva da teoria do trabalho e da produção. Ele percebia, né, que existia muitos conflitos de classe. Ele percebia que os interesses entre capitalistas e a classe operária eram completamente opostos. Então, ele afirmava o quê? Os lucros vão cair por parte dos capitalistas. Então, quanto maior o salário, menor o lucro. Então, Ricardo observava tudo isso na sua época, tá? É importante você ver aqui, gente, como leitura complementar, que eu sempre deixo, veja outros teóricos, que eu estou falando dos mais importantes para o serviço social, que é Adam Smith e Ricardo. Mas nós temos aí na página 27 a 33, outros também que tiveram a sua contribuição após esses dois intelectuais, tá? Então, aqui nós vamos ver, gente, a cidade, ela vai se formar, porque nós estávamos passando do feudalismo para o capitalismo, e eles estavam estudando o nascimento dessa nova modalidade, desse novo sistema. Então, como foi que nasceram as cidades? Vamos parar e pensar. Por exemplo, se você for lá em Catu, Catu era uma vilinha pequena, hoje ela já praticamente, daqui a pouco ela vai se emancipar. Então, assim, né? A Europa, naquele período medieval, tinha muitas cidades, né? E essas cidades eram um importante centro manufatureiro. Manufatureira vem de manufatura, né? Então, esses bens aí, essas manufaturas, né? Elas eram o quê? Comercializadas aonde? Lá nas próprias zonas rurais, nos feudos. E às vezes iam para, assim, para outros feudos para poder vender. Então, o que predominava nessa época eram as guildas. O que eram guildas, gente? Pequenos grupos organizados por artesãos. Esses artesãos, eles teciam tapete, eles pintavam tapete, né? Então, eram pequenos grupos de artesãos, era chamado de guildas, tá? Então, quem quisesse produzir
e vender algo, deveria fazer parte desses grupos, desses pequenos grupos aí. Eu quero fazer aqui uma camisa de algodão, então eu vou me associar, me chegar ao grupo de artesãos que trabalhava com a confecção, por exemplo, daquela camisa de algodão, tá? Então, para quê? Com o objetivo de comercialização. Então, vou comercializar lá no outro setor da zona rural. Então, com isso, esse comércio aí vai acabar nascendo as cidades, tá? Então, vamos ver, tome nota aí, tá? Adoção dos princípios do liberalismo econômico, tá? Todos esses autores que vocês estão lendo, que vocês, Adam Smith, Ricardo e todos os demais que vocês leram aí na página, que eu deixei aqui como indicação para vocês lerem, outros autores no livro, trouxe consequências negativas para a classe trabalhadora, tá? Então, com certeza, esse princípio do liberalismo econômico vai trazer consequências, sim. Por quê? Porque a condição de vida das pessoas desmoronou. Se o Estado se afasta, o Estado não se faz presente com políticas sociais, com certeza a vida das pessoas vai desmoronar, como aconteceu na Europa, né? Desmoronou. E aí o que vai acontecer? As pessoas trabalhavam numa jornada de 12 horas, né? Imagina você trabalhando aí mais de 12 horas. E em alguns casos até 18 horas, mulheres, crianças, trabalhando realmente ali no chão de fábrica, produzindo, né? Os acidentes de trabalho, então, eram muito frequentes nesse período, né, gente? Então, vejam vocês o quanto eles vão estudar, né, como é esse comportamento que se dava, essa relação do trabalhador com o empregador. Então, essas condições aí precárias, né, gente, da maioria da classe trabalhadora, começa a surgir questionamento por parte de quem? Né? Questionamento com relação às ideias liberais da escola da economia política clássica. Então, essas ideias econômicas ainda deram margem para o questionamento do autoajustamento da sociedade, quer dizer que a sociedade precisava se ajustar ao meio, né? Baseada em quê? Nas leis de mercado guiada pela mão invisível. Imagina você, o liberalismo. Agora também nós estamos no neoliberalismo. O Estado se ausenta, né, das suas responsabilidades maiores. Então, nesse período, ainda começa a surgir o que se chamou de ideias socialistas, escola socialista. Por quê? Porque aí surge uma pessoa, né? Da escola clássica, né, chamada Karl Marx. Então, o principal crítico dessas ideias foi justamente Karl Marx, que a gente vai estudar depois, tá, gente? Lá no último capítulo. Então, nós estamos vendo ainda o primeiro capítulo. Vamos concluir esse primeiro capítulo hoje, tá? Então, o liberalismo econômico, o que é? Gente, isso aqui, olha, isso aqui é muito importante você entender o que é esse liberalismo, porque a gente vive num neoliberalismo. Então é importante você saber o conceito de liberalismo. O que é o liberalismo? É uma doutrina baseada em quê? Na defesa, né? Na defesa das iniciativas individuais. Ou seja, no liberalismo a gente tinha a ideia do individualismo, que busca o quê? Limitar a intervenção mínima possível na vida econômica, social e cultural. Ou seja, o Estado, ele se desresponsabiliza do seu papel maior, tá? Então, essa corrente clássica do século XVIII acredita que são os mercados eles são guiados por uma mão invisível e aí por isso eles se equilibram pela lei da oferta e da procura. E aí não há necessidade dessa intervenção estatal, que é mínima, por sinal, tá? Então, a própria lei da oferta e da procura consegue equilibrar o mercado. Então, essa é a ideia liberal que depois foi se aperfeiçoando até chegarmos no neoliberalismo, que é o que a gente vive hoje, a nível de mercado, né? A nível de mercado aqui no Brasil.
Então, a crise da economia política. Nesse contexto aqui, nós vamos ver, tá, gente, essa crise aqui da economia política, nós vamos compreender aqui que foi a crise da própria economia política clássica, causada pela burguesia, em uma classe conservadora. Aos poucos a economia vai se tornando incompatível com os interesses da burguesia conservadora. A burguesia não tinha interesse, né, em entender o porquê dessa disparidade entre trabalhadores e burgueses. Então, a economia vai ser deixada assim praticamente de lado, né? Aí o pensamento burguês, né, o chamado pensamento burguês, depois de 1848, abandona as conquistas teóricas dessa escola política clássica. Vai entrar uma pessoa no cenário daqui a pouco, que é Karl Marx, né, mas aí vai ficar um legado, né, dos pensadores que ficaram mais ao lado do proletariado da época. Com certeza esse estudo desses teóricos, Adam Smith e de Ricardo, vai ficar um legado para outros que virão, outros pesquisadores que virão. E aí, com certeza, nós vamos ter uma crise na economia política, que é o que a gente vai ver no próximo tópico, uma crise da economia política, e nessa crise vai aparecer um principal crítico por conta dessa crise aí, que vai ser Karl Marx, né? Então, olha só, nós passamos pela evolução do pensamento econômico, nós estudamos os principais precursores de cada período histórico, conhecendo bem a teoria clássica. Todos os pensadores, inclusive citei alguns que vocês podem se apropriar lá na página como leitura complementar, e nós também percebemos aí o contexto histórico em que eles escreveram suas teses. Então, agora nós vamos partir para os críticos dessa escola do pensamento econômico. Quem vai ser o principal crítico vai ser Karl Marx. Não é isso, gente? Então, Karl Marx, quem foi Karl Marx, esse crítico da economia política? Ele nasceu em Trier em 1818, né? Olha só, 18, século XIX, era o filho mais jovem de uma família judaica de classe média. Estudou em Jena, obteve o título de doutor em filosofia. Ele foi filósofo, foi economista, foi sociólogo, ou seja, teve várias formações, né, gente? Mais tarde ele passou a ser um redator-chefe de um jornal. E lá nesse jornal, o que foi que aconteceu? Ele conheceu Engels, que vai ser um companheiro, que vai publicar várias obras dele. Entre elas, ele publicou Sagrada Família, mais tarde o Manifesto Comunista e a Ideologia Alemã. São livros importantíssimos, porque trata da análise conjuntural daquele momento do século XIX, tá, gente? Então, você vê que Marx, ele começa a participar de diversas organizações da classe trabalhadora de sua época. Mesmo de forma clandestina, ele começa a participar. E aí ele participou, não sei se você lembra, mas ele participou da revolta de 1848, que nós citamos ainda há pouco, né, gente? Lembra? Nós citamos. Então, Karl Marx vai dar um grande salto qualitativo no entendimento de como que estava esse movimento revolucionário da classe trabalhadora que começava a entrar no cenário social, político. Então, Karl Marx foi quem mais se aproximou das ideias revolucionárias, como eu estou dizendo, né? Nesse momento lá do movimento europeu. Então, pouquíssimo tempo depois de ter concluído o curso de filosofia, quando ele cursava esse curso de filosofia, a classe trabalhadora já começava o seu movimento de luta, tá? Desde então aí, até a sua morte, os esforços de Marx eram no sentido de contribuir para a organização da classe operária. Esse foi sempre seu pensamento. Contribuir para a organização. Quanto mais organizada, mais forte a classe trabalhadora tem relativo ao poder, tá, gente?
Então, para este pensador, o protagonismo dos trabalhadores dependia do conhecimento sobre a realidade. Então, ele falou que, dado de mercadoria, em primeiro lugar, o trabalhador ele precisa conhecer a realidade social na qual ele está inserida. Então, Marx ele considerava ainda que a ação revolucionária seria tanto mais eficaz quanto mais estivesse fundada não em concepções utópicas, mas sim em uma teoria social que se reproduzisse idealmente no movimento real. Então ele dizia o quê? Que deveria ter uma ação revolucionária. Para ter essa ação revolucionária, para que ela fosse eficaz, nós tínhamos, a classe trabalhadora tinha que ter uma teoria social, que tivesse uma ideologia, um movimento real acerca do que estavam passando naquele momento, acerca do que estava acontecendo naquele momento lá na França, né, gente? Então, Marx, ele era um rico, ele era de classe média, alta, só que ele estava vinculado à classe operária, e com Engels vai articular o quê? Uma pesquisa que desdobrou durante 40 anos de trabalho intelectual, tá, gente? Por meio de sua teoria, ele explica o quê? Ele vai ter a teoria, que é o materialismo histórico dialético, ele vai explicar o quê? O surgimento, né, o processo de consolidação, desenvolvimento e as condições da crise da classe burguesa. Marx ele vai trazer aí as teses da economia política clássica, tá? Ele vai explicar como é que a sociedade se organizava. Não é uma organização natural, não, como defendiam as teses dos economistas clássicos, e sim que resultou antes em uma forma de organização social, histórica, transitória, que contém diversas contradições e tendências que possibilitam a sua superação, dando lugar a um outro tipo de sociedade. Então, Marx, ele falava de comunismo, tá, gente? Por isso que muita gente não aceita, né? Porque era um pensamento comunista, tá? O que também marca o fim da história, mas apenas o ponto inicial de uma nova história, aquela que só será construída pela humanidade se esta humanidade tiver antecipada. Se ela não se antecipar, ela vai ser sempre tuteladora, vai ver sempre das caridades, dos políticos. Então ela precisa ter a noção de protagonismo. O que é protagonismo? Aquele que escreve sua própria história, né, gente? Sem delongas é isso, tá? Então a crítica, né? Olha só, a crítica, né? Vamos dizer, a crítica à economia política. Então, ele vai fazer uma crítica, Marx, ele foi um dos primeiros pensadores críticos, aí ele vai trazer um problema, ele vai problematizar por que se desenvolve, por que está se desenvolvendo o capitalismo, a problemática que ele trouxe, e aí ele vai refletir, né? As suas reflexões estavam envoltas na produção e repartição da riqueza produzida pelo... Então, Marx ele começou a perceber riqueza em quantidade estratosférica quer dizer exorbitante, grande, né? O sistema capitalista ainda era banhado pelas desigualdades sociais e econômicas com relação à burguesia e ao proletariado. Por quê? Então, é isso que ele queria entender. Por que o empregado produz tanto, né? Produz riqueza em quantidades estratosféricas mesmo, né? O sistema capitalista ainda assim era banhado pelas desigualdades sociais e econômicas, tanto em relação à burguesia e à própria classe trabalhadora. Então ele queria entender essa relação, tá? E aí nós vamos trazer a importância de que foi Marx quem pela primeira vez contestou as teses da chamada economia clássica. Então ele vai contestar Adam Smith, dessa que fala da mão invisível, né? E ele publica o Manifesto do Partido Comunista. Lá ele vem trazer praticamente uma história da Alemanha que estava acontecendo lá, saindo de uma Segunda Guerra Mundial. Então ele vem trazer lá uma panorâmica através desse Manifesto do Partido Comunista.
né? Esse manifesto do Partido Comunista foi escrito por quem? Não foi por Karl Marx, tá, gente? Foi por Engels, um de seus seguidores, tá? É um panfleto organizado para os trabalhadores na época da Inglaterra. A Inglaterra via a Revolução Industrial, lembram? Que eu falei para vocês sobre o que é a Revolução Industrial. Então, o que acontece? Marx, ele começou a perceber a evolução do capitalismo, ele vai identificar várias formas de opressão da classe trabalhadora sobre o proletariado, e vai sugerir nessa obra aí, foi escrita por Engels essa obra, né, que os rumos de uma sociedade mais justa estariam no empoderamento dos trabalhadores. E é verdade, gente. Quanto mais empoderado você tem, mais você tem como entender a funcionalidade dessa sociedade antagônica, tá? Então, quanto mais unido, ele dizia, em busca de um bem comum, mais há possibilidade de você não ser explorado por esse sistema capitalista. Então, era do sistema capitalista que ele estava falando. E aí, esse trabalhador precisava ser empoderado. O que é empoderado, gente? É quando você tem consciência de classe, você sabe quais são os papéis das duas classes. Uma defende interesses escusos, interesses políticos, e a outra só tem a mão de obra para dar. Então, a outra defende o quê? Direitos trabalhistas, direitos sociais, né, gente? Então, esses direitos sociais nós vimos naquela disciplina, né, gente? Que é direitos humanos, tá? Então, observe, outro livro aí que é muito famoso, é o Capital, tá? Que foi publicado em 1867, tá? Então, o que vai acontecer? Marx vai morrer, mas Engels, seu seguidor, vai levar à frente sua obra, seus escritos, suas teses. Então, é importante você observar aqui que Marx ele vai publicar suas obras depois de todos os clássicos. Ele vai publicar as obras de Marx, né, depois da sua morte, mas ele vai ser um seguidor fiel que vai publicar os seus escritos, tá, gente? Deu para entender? Então, qual era o contexto em que Marx se dava para analisar, segundo Hund, para analisar a sociedade do seu momento? A sociedade europeia, lá na Inglaterra, havia passado por período de escravidão, gente. Por período de escravidão, pelo feudalismo. Então, é neste contexto que Marx entra em cena. Bom, saía aqui, estava entrando no feudalismo, saindo do feudalismo para o capitalismo. Então, ele começou a entender, a contextualizar, a analisar. Aí ele vai entrar em cena. Então, ele estava organizado de uma forma histórica, esse modo de produção capitalista. Havia ainda, gente, resquícios que se pode chamar de feudalismo, porque foi paulatinamente passando do feudalismo para o capitalismo, tá? Todavia, se erguia desde as ruínas feudais a sociedade capitalista baseada na produção de mercadoria e na exploração do trabalho, como vimos no segundo tópico desta unidade. Então, você vê que já estava havendo o processo de exploração por conta de quê? Da produção da mercadoria. Então, quanto mais você produz, mais você é explorado, né? Então, essa lei da oferta e da procura. Então, o que é feudalismo, né? É bom a gente saber esse conceito, né, gente? Se eu passei do feudalismo para o capitalismo, então o que é esse feudalismo? O que foi? O que você entende por feudalismo? Olha só, foi uma forma de organização social e econômica da Idade Média europeia, né, gente? O feudalismo só teve lá na Europa mesmo, não teve no Brasil. Então, elas caracterizavam como sendo um sistema de grandes propriedades de terra isolada, chamadas de feudos, os quais pertenciam à nobreza e ao clero. Os trabalhos oriundos dos servos da gleba, numa economia baseada numa economia de subsistência,
Então, o sistema, gente, era organizado segundo uma extensa e intricada hierarquia de feudos. Então, imagina você a burocracia, né? A burocracia. Então, o cenário que Marx vê é esse. Ele via que naquele momento ali histórico, século XVIII, que a terra era a única fonte de poder no feudalismo e era recebida pelo senhor em caráter hereditário, tá? Então, você me deve uma porção de coisa aí, então eu vou tirar aqui o lucro a partir do momento em que eu me coloco na condição de burguês em relacionado à classe trabalhadora. Então, os donos de terra, né, os donos de propriedades, que era chamado de feudo dessas propriedades, tá? Quem era esse pessoal? Era a nobreza, era o clero, a igreja católica apostólica romana, que era muito rica, sempre foi, né, gente? Então, o clero e a nobreza tinha muitos ouros, né? Tinha muitas terras, muitas propriedades, até hoje ainda tem, né, gente? E a quem restava o trabalhador? Os trabalhadores pertenciam aos servos da gleba, numa economia de subsistência. Comia, porque estava naquela terra trabalhando, então ele estava na terra trabalhando, então comia em troca do trabalho mesmo. Então, o feudalismo era organizado segundo uma extensa e intricada hierarquia de feudo. A terra era a única fonte do poder. Quanto mais terra eu tenho, mais poder eu tenho, e era recebida pelo senhor em caráter hereditário. Passava de pai para filho essas terras, né? Então, para você ver como era no feudalismo, né? Então, tenho certeza que você vai compreender a partir de Sandrine, né? Sandrine, a gente chama sempre de Sandrine, mas é Sandrione, tá? Esse conceito de feudalismo aí. Então, tome nota aqui, ó, você vai ver, prezado estudante, o movimento dos cercamentos. Então, como é que vai surgir, como é que vai enfraquecer o feudalismo? A partir desse movimento dos cercamentos que vai ocorrer na Idade Média. Foi que deu origem ao efeito que favoreceu a entrada de um novo modelo capitalismo. Por quê? Porque os cercamentos ocorridos aí na Idade Média,